Olá, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula de coerência e coesão. Isso tudo na interpretação de texto. Vamos saber o significado de coerência e depois o de coesão. Isso também faz parte da redação, são as competências redacionais. Só que hoje, na nossa aula, eu vou falar como isso aborda dentro da interpretação de texto. Vamos lá? Coerência. O que é coerência? Coerência, segundo o dicionário Aurélio, é uma ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias, relação harmônica, conexão, néxico e lógica. Ou seja, coerência nada mais é do que o sentido do texto. Quando falamos, precisamos ser claros para que o nosso ouvinte entenda o que queremos comunicar. Quando escrevemos, a situação não é diferente. Nosso texto deve fazer sentido para quem o lê. Se um texto faz sentido, dizemos que ele é coerente. A coerência, ela também surge da ideia de coesão. Embora coesão e coerência são matérias distintas, ambas andam unidas, porque onde há coesão, há sentido, há coerência. Mas eu posso dizer a vocês que existe texto que não tem coesão, mas que tem coerência. A diferença, vamos ver. Presta atenção aqui para a gente poder ver como se estabelece essa ideia de coerência. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Esse trecho aqui nós entendemos, mas nós entendemos, a mensagem ela é um pouco truncada, né? Porque ó, eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento. Então você percebe que esse conectivo, essa conjunção de que dá a ideia de adversidade, ela não ficou bem colocada. Porque, embora eu entenda que já são 5 horas e acabou o trabalho, vocês não vão ler mais o texto, o documento, é necessário uma força do leitor para poder entender, porque o trecho que eu estou lendo agora para vocês não está tão claro. Ele é incoerente, pois não produz sentido. As 3 orações que compõem, ainda que próprias da língua, não apresentam uma relação clara de sentido entre si. Elas estão desarticuladas. Se as mesmas orações aparecessem assim, articuladas, haveria outra produção de sentido. São 5 horas, ponto. Não vou ler agora este documento, vírgula, pois já fomos dispensados do trabalho. Observe que a conjunção pois, ela está fazendo um papel de explicação, diferente do porém, que dá uma ideia de adversidade. Por mais que nós saibamos que devemos colocar as conjunções para fazer a ligação das ideias, é necessário também entender quais são os papéis das conjunções. Eu preciso saber o significado delas, o sentido, porque senão não haverá também coerência, mesmo que eu coloque essas conjunções, tá? Pode haver coerência sem coesão? Há textos que se organizam por justaposição ou com elipses, e mesmo assim podem ser considerados por seus leitores e ouvintes, pois constituem uma unidade de sentido. Observe, gente, quando a gente fala de tem que ter texto, pode haver textos coerentes sem coesão? Sim, nós estamos falando de textos mais literários. O texto de dissertação argumentativa, onde nós colocamos a nossa ideia, não. Tá? Eu preciso deixar claro, amarrar, articular esses elementos dentro do texto para que haja uma coerência completa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um texto que pode haver coerência sem coesão. Circuito fechado. Observe. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoadoras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó, pasta, carro, carro, fósforo, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone. Observe
que entre aqui, ó, os elementos, não há nenhuma conjunção para você ligar. Aqui há uma coerência, mas esse texto é circuito fechado. Há uma coerência porque eu posso deduzir, eu posso inferir através da minha inferência textual, que trata-se de um homem de negócios se arrumando para ir para o seu trabalho. E lá no seu trabalho ele tem lá papéis, telefone, agenda, ele fuma, né? Isso eu posso inferir de onde? Que o texto me deixou essas marcas. Porém, quando eu vou trabalhar a ideia de textos que fazem parte do artigo de opinião ou dissertação argumentativa, que é a redação do Enem, eu não posso deixar de ligar, tá? Isso aqui não vai fazer parte dessa normativa aí de dissertação argumentativa, tá bom? Agora vamos ver o próximo. Apesar de aparentemente desconexos, os fragmentos transcritos anteriormente têm sentido. Eles falam da rotina de um homem de negócios. A sequência de palavras ou frases justapostas retrata o mundo moderno que bem conhecemos. Assim, apesar da estranheza que provoca em uma primeira leitura, o texto é coerente, ou seja, faz sentido. Podemos então dizer que um texto deve possuir dois níveis de coerência: do texto em si, ou seja, uma coerência interna, e do texto com a realidade, ou seja, uma coerência externa. Então, nós temos dois tipos de coerência: um, coerência interna, outro, coerência externa. Vamos ver como funcionam essas duas coerências, tá bom? Olha lá, coerência interna. Vamos ver aí. É a compatibilidade entre a proposta do texto como um todo e determinadas partes do texto. São incoerentes momentos em que a redação acaba promovendo uma contradição. A coerência do texto, coerência interna, é quando ela é dentro do próprio texto. Eu não preciso trazer elementos de fora para eu entender. É um absurdo que alguns delinquentes, como esse, Edmundo, continuem impunes, faturando livremente seus milhões. Os jogadores que são indisciplinados devem ser banidos do futebol. Bom, então aqui, ó, é um absurdo. Ele está falando do Edmundo e dos jogadores que continuam impunes e eles chamam de delinquentes. Então aqui eu estou promovendo uma coerência interna, que o que eu preciso está dentro do meu texto. Coerência externa se revela pela compatibilidade dos conteúdos do texto com a realidade exterior, em seus múltiplos aspectos, como social, cultural ou histórico-científico. Por exemplo, o Brasil se tornou independente de Portugal durante o século XVIII. Para eu entender que ele se tornou independente, eu preciso entender o contexto histórico de que o Brasil foi colônia de Portugal de 1500 a tanto tempo aí, né? Ele foi colônia de Portugal. Para começo de conversa, ele começou lá em 1530 a ser colonizado. Mas para eu saber que ele foi independente, há necessidade de eu entender o histórico. Porque como se ele foi independente, por que ele foi dependente? Então, eu preciso saber da coerência externa, trazer elementos de fora. Tá bom? Agora, o próximo são os exercícios. Olha só. Considere as seguintes sentenças. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui consideravelmente seu poder de compras. 2. O governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. 3. Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. 4. Choveu muito no inverno deste ano, entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. As expressões grifadas não estabelecem relações de significado adequadas, criando um problema de coerência em letra A, 2 apenas, na 1 e na 3, na 1 e na 4, na 2, na 3 e na 4, na 2 e na 4. Onde criou-se aí um problema de coerência devido ao erro da conjunção. A conjunção foi colocada, o significado dela não condiz com a realidade do texto, do trecho aí em questão. Vamos ver?
Quem marcou a letra B, que é a primeira e a terceira, acertou. Olha aqui, ó. Ainda que o salário esteja cada vez mais defasado, o aumento de preço diminuiu consideravelmente seu poder de compra. Ainda que esteja defasado, ele diminuiu, é a mesma coisa. E o 3? Embora o Brasil possua muito solo fértil para a vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Não diz nada com nada, está em contradição. Portanto, não estabelece relação com significado adequado, somente a questão, a frase 1 e a frase 3. Sobre coerência textual, é incorreto afirmar. Letra A. A coerência é uma conformidade entre fatos e ideias próprio daquilo que tem nexo, conexão. Portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentidos do texto e articulação das ideias. B. Por ser os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição de significados do texto. C. A coerência é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. D. A não contradição, a não tautologia e o princípio de relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual. C. E. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos, elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto sem apresentar relação direta com a semântica textual. E aí? O que é incorreto dizer da coerência? Quem colocou a letra A acertou. A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias, próprio daquilo que tem nexo, conexão, portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentidos de um texto e articulação de ideias. Não, está errado aí, tá bom? Gente, por hoje é só. Eu termino aqui a primeira aula de coesão e coerência e aguardo vocês para a próxima. Ok? Fica com Deus, um grande beijo.